Tome a pílula, mas de realidade. Eu sou Lívia Guida, jurista e ativista social, e a cada 15 dias vou bater um papo com meu parceiro Lucas Iotti, empreendedor e comunicador, para ajudar a fomentar o seu senso crítico. Aqui ofereceremos pílulas de consciência social, política e cultural. Bora? No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre as facetas do trabalho análogo à escravidão na cultura escravagista brasileira. Mas antes, vamos fazer o que fazemos em todos os episódios, que é dar um giro pela fake news aí da semana. Vamos ver o que o Lucas separou pra gente. Olá, Lívia, olá, ouvinte, tudo bem com vocês? Espero que sim. E a fake news da semana fica por conta do Zé Gatinha. Isso mesmo, gente, eles não param, eu acho que, inclusive, são de uma criatividade sem tamanha. E a verificação é: o governo da Bahia não criou mascote trans para a campanha de vacinação, ok? Isso é mais uma fake news. O portal G1 não publicou a notícia sobre a suposta criação de uma versão trans do Zé Gotinha, que seria a Zé Gatinha, tradicional mascote das campanhas de vacinação nacional. Trata-se, na verdade, de uma montagem. Além disso, a imagem que mostra o governador Jerônimo Rodrigues ao lado da suposta mascote também foi editada. A montagem foi feita a partir de uma foto tirada em 10 de fevereiro, durante uma visita do governador à cidade de Campo Formoso, para participar de uma feira sobre saúde e cidadania. Então, o Zé Gotinha estava lá e a galera aí da fake news pegou e criou o Zé Gatinho. Eu vou te contar, eles gostam de ver umas coisas assim, né? Avantajadas, o famoso pau de cutucar manga. Essa galera, sinceramente, cara, é difícil. É uma criatividade, né, surreal. Sem tamanho. As informações sobre fake news a gente sempre está acompanhando a agência Lupa e vocês podem verificar também lá todas as informações no Instagram agência_lupa. É isso. Vamos começar então Isso mesmo. o nosso episódio de hoje. Bom, gente, eu acredito que todo mundo que esteja nos ouvindo tem acompanhado que no final de fevereiro as notícias sobre trabalhadores em condições análogas à escravidão encontrados em vinícolas no Rio Grande do Sul ocuparam todos os veículos de mídias nacionais. Nos soa absurdo que em pleno 2023 tenhamos que lidar com a escravidão contemporânea. Mas, se olharmos com atenção nossa história, teremos clareza como a construção da nossa sociedade nos trouxe a esse Brasil de 2023. É muito importante a gente olhar a história para entender o nosso presente. O assunto é sensível, revoltante e precisa ser debatido e explanado com mais frequência. Queremos deixar claro aqui que nem eu nem o Lucas temos expertise para poder falar de uma ferida tão exposta. Mas aqui nesse episódio a gente se comprometeu a tentar trazer uma pesquisa profunda sobre a temática e, mais uma vez, aguçar o senso crítico de quem nos ouve, dando um start na reflexão e acreditando que vocês buscarão mais informações e conversarão sobre os assuntos nas suas rodas de amigas, amigas e amigos. Para nos inspirar, nós assistimos o documentário Precisão, disponível no YouTube, o filme Sete Prisioneiros, disponível na Netflix, e iniciamos a leitura do livro Torturado, de Itamar Vieira Júnior. Todos os links estão na descrição deste episódio. Exatamente, Lívia, como você bem citou, a gente falar desse assunto não dá para a gente pegar o que aconteceu esse ano ou o que aconteceu sobre a libertação de mais de 2.000 trabalhadores somente no ano de 2022. A gente precisa voltar bem lá atrás e entender as raízes disso para que a gente possa identificar as novas faces, né? E como combater e, quem sabe, erradicar essa prática tão enraizada na nossa nação. Então, exploração, vulnerabilidade social, racismo, ilegalidade e eugenia vão ser, assim, palavras bem frequentes nesse nosso bate-papo. A gente pode começar conversando exatamente sobre essas notícias envolvendo as vinícolas gaúchas Salton, Garibaldi e Aurora.
A gente se deparou com notícias de mais de 200 trabalhadores resgatados em operação do Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho e Polícias Federal e Rodoviária Federal em condições análogas à escravidão. Essas pessoas trabalhavam para duas empresas que eram contratadas pelas vinícolas e a vinícola Garibaldi e Aurora se manifestaram dizendo que o contrato com essas empresas eram para descarregamento de caminhões. Mas a gente teve informação de que, segundo a Inspeção do Trabalho, os trabalhadores eram resgatados, foram resgatados atuando nas parreiras, ou seja, dentro das próprias vinícolas. E os relatos desses trabalhadores é que eles teriam sido enganados com uma promessa de emprego temporário. Na verdade, é o que mais acontece quando a gente encontra esses trabalhadores nessas situações de escravidão contemporânea. A promessa para esses trabalhadores era de um salário de 4 mil, alojamento, refeições pagas, mas a realidade não foi essa. Era uma rotina intensa de trabalho, de 5 da manhã às 8 da noite. O alojamento que deveria ser fornecido pelo empregador era descontado dos salários, eles recebiam choques elétricos, a comida chegava estragada, e se eles quisessem consumir outro tipo de alimento, era de um mercado específico, onde era superfaturado e mais uma vez descontado. Esses trabalhadores vieram da Bahia e aí já tinha uma dívida também de transporte e alimentação até chegar no trabalho, além do que ficavam sob vigilância de seguranças armados, o que impedia deles saírem do local. Sim, meio que essa estrutura já tem toda uma fórmula, né? Desde o convencimento de retirada desses trabalhadores da sua terra, da sua casa, até a matemática que vai aprisioná-los ali. Então, tudo segue aí uma receitinha, né? Já feita pelo senhorio. E essa situação é interessante porque ela é retratada de forma muito semelhante no filme que nós vimos, Sete Prisioneiros, né, na Netflix, com a diferença do cenário, porque ao invés de ser uma vinícola, se passa num ferro velho. Você quer contar pra gente sobre o filme, para o pessoal que Pode está... ser. E aí a gente vai fazendo links, eu e você, e mostrando aí para todo mundo que está ouvindo, né? O filme Sete Prisioneiros, ele está disponível na Netflix, galera. É uma produção nacional maravilhosa que conta com Rodrigo Santoro e Christian Malheiros. Christian Malheiros é um ator que está aí tendo uma boa ascensão nesse meio, participou daquela série Sintonia também, um ótimo ator. Enfim, o filme ele tem um recorte da saída de 4 jovens do interior de São Paulo que recebem a proposta de um ótimo trabalho na capital. Eles teriam alojamento, refeição, ganhariam bastante dinheiro. Isso é perfeito, né? E assim, eles poderiam ajudar suas famílias, que não vivem, mas sobrevivem no interior, em assim, estado de pobreza mesmo, mas que chegam a ser milionários diante do novo mundo que espera por esses jovens lá no ferro velho da capital. E aí e aí a gente começa a perceber que o que acontece com eles no filme é exatamente essa situação dos trabalhadores nas vinícolas, né? É um retrato realmente Sim, do que está acontecendo na realidade, de um dos aspectos também, né, do trabalho análogo à escravidão, que nós vamos perceber ao longo aqui da nossa conversa, do nosso debate, que tem várias nuances. exatamente, Lívia. E o legal desse filme é que ele mostra uma nova ótica do trabalho análogo à escravidão, né? Eu, por exemplo, em toda a minha ignorância anterior a essa pesquisa, eu tinha meio que uma ideia formada de que era um serviço, sim, braçal, mas um serviço mais voltado para o agro, né? Ali, seja nas vinícolas, seja nos açaizeiros do Pará, seja nessa parte mais ligada à terra. E aí a gente vê, por exemplo, algo que fica bem visível para a gente, por exemplo, a questão das roupas, né? Esse fast fashion. A gente nunca pensa quem é que produz tanta coisa. Ah, é uma máquina. Realmente é uma máquina, mas é uma máquina humana, uma máquina que tem sentimentos, uma máquina de carne e osso. Então, assim, a gente acaba se deparando com o caso
das costureiras, por exemplo, nesse filme. Tem a questão dos jovens no ferro velho e em um momento também chega a questão dessa exploração ali, né, da mão de obra em relação às costureiras. Isso mesmo. E a gente vê que o personagem do Christian Malheiros, que é o Mateus, né, que gira em torno dele mais a história, assim, e do personagem Sim, do Rodrigo Santoro, que é o Luca, que é o patrão lá do Ferro Velho. Num dado momento, o Mateus ele pensa que tentando se aproximar do patrão, ele conseguiria negociar para eles serem libertos daquela situação. Só que, na verdade, posteriormente, a gente não quer acreditar, mas ele acaba sendo engolido por esse sistema, né? A gente é, filme acreditando que o ápice da pirâmide ali é o Luca, o dono do ferro velho, enquanto depois a gente vai ver que ele nem é dono, ele faz parte de um grande esquema em que tem policiais envolvidos, tem a vizinhança envolvida, tem candidatos a políticos envolvidos, e ele é só uma peça para poder mexer naquilo ali. Então é um filme muito triste, mas é um filme muito triste e toda a cobrança que é feita ali, tudo deles é cobrado, tudo deles. Então, sim. no primeiro momento, quando o Matheus ainda não está tão atrelado ao patrão e ele vai questionar, ele apresenta uma planilha feita manualmente ali com todos os gastos, desde o transporte deles do interior para a capital, ao adiantamento que foi pago para a família e depois eles ficam sem comunicação com essa família, eles não podem sair, ou seja, é uma situação realmente de escravidão, eles não têm autonomia nenhuma e ao mesmo tempo eles como quando eles começam a se rebelar eles começam a serem ameaçados, a sua família ser ameaçada e a gente vê o envolvimento da polícia nesse sentido em saber Sim. todo onde os pais moram, a namorada mora, onde o irmão trabalha para poder sempre ficar nessa situação de chantagem e eterna subordinação, né? Pois é, esse filme, galera, é uma verdadeira aula de sociologia. Então, mais uma recomendação para que vocês assistam. Esse caso aí da polícia, por volta de 24 minutos de filme, você vê como começa todas as engrenagens, né? A polícia chega e eu já fico, mas cara, o filme acabou de começar, eles já vão conseguir ser libertos? Legal, vai ter um outro recorte. E aí a polícia se mostra extremamente corrupta, extremamente envolvida com aquilo tudo, e você vai vendo que não é só naquele âmbito ali, não é alguém que pega, vende e faz dinheiro, não. Tem político, tem polícia, tem vizinhança, todo mundo morde a sua fatia desse bolo sujo e imundo do trabalho análogo à escravidão para poder ganhar ali o seu dinheirinho, né? E o outro fator também que muito me choca nesse filme é o conflito moral que acaba rolando com o desenrolar do filme, em especial com o Mateus, né? Ele chega, como você disse, tentando se aproximar em busca da liberdade para ele, dos companheiros dele, e quando vê ele se, se vê de frente, né, aquela realidade carniceira do sistema que move toda essa máquina de trabalho análogo à escravidão, e aí ele decide fazer uma proposta para o Luca, né, que é o cara que está gerenciando ali o, o ferro velho, e quando vê, ele já está lá também selecionando novos trabalhadores para fazer parte de tudo isso. E o fim do filme, gente, eu fiquei super pistola, depois de ter chorado em diversos momentos. Lívia, inclusive, olha, eu vou ter que rever uma nova forma de hidratação para essas pesquisas, porque só a água não tá dando, gente. Eu chorei o filme inteiro, chega no fim do filme, eu fiquei revoltado, querendo já quebrar tudo, querendo voar na tela. Por quê? O, o Matheus, né, que tinha ali um princípio no início do filme de libertação dele e dos seus companheiros, chega no final ao lado do Luca e já incluso nessa máquina de trabalho escravo. Então foi um fator que eu fiquei bem pistola, tá, gente? É sobre isso. Desculpa o spoiler. Acabei soltando, mas assistam porque vai valer a pena.
Aí, nessa situação que você comentou, a gente pode até trazer aquela frase emblemática do educador Paulo Freire, que nós que somos da esquerda enaltecemos sempre, né? É, Sim, ele diz que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. E é o que acabou exatamente. acontecendo com o Mateus. Se a gente considerar as engrenagens do capitalismo selvagem adicionadas a essa falta de conscientização, a gente consegue perceber que ele caiu nessa armadilha, que ele consegue Sim, paulatinamente a confiança do então tirano, que era o Luca, e aí ele não encontra motivos para fazer o certo. Se isso é, significa novamente voltar a um servilismo cruel, ele não encontra motivos para poder fazer isso, para passar tantas dificuldades. E aí a gente vê, aqui a gente constata, mas eu acredito que todo mundo que ouve falar em trabalho análogo à escravidão já percebe isso, como as vítimas desse crime são pessoas em extrema situação de extrema vulnerabilidade é econômica. verdadeiro. Olha só, Sim, sim. esse filme ele teve uma repercussão internacional muito grande. Engraçado que eu só cheguei, eu assisto muito filme, acho que o Lucas também. Eu só cheguei a esse filme fazendo as pesquisas para o É, episódio de hoje. E ele teve uma repercussão internacional absurda, assim. Ele foi muito aplaudido nos festivais de Cannes, na França, de Toronto, no Canadá. E ele ainda fez parte da lista de previsões para o Oscar de 2022. Não foi ele que acabou sendo, né, entrando, ele não foi um dos filmes que entrou na lista de melhor filme internacional, mas sim. estava ali previsto com possibilidade de entrar. Então, vale muito a pena. Realmente, o filme, assim, ele é bem revoltante, mas é para ser revoltante porque a situação é exatamente essa, né? Pois é, e que bom que te revolta o ouvinte, tá? Porque a quem não revolta, né, a gente sabe a quem que essa galera pertence. Então, que revolte sim. O documentário Precisão, na minha percepção, ele é ainda mais cruel, porque Nó, ele coloca lá um relato de 6 pessoas resgatadas em situação de escravidão contemporânea, mas vai mostrando vários flashes de outros lugares, de outros trabalhadores que não deram relato ali. Vai mostrando muita coisa. Alguns desses relatos eles demonstram a relação do trabalho em fazenda, onde os trabalhadores atuavam como boia fria, que é o que o Lucas falou, né? Que muitas pessoas remetem o trabalho análogo à escravidão à situação rural. Só que aí, a partir do que a gente já está apresentando aqui, a gente já viu que, por exemplo, que ele acontece também na parte urbana, em grandes fábricas, também no trabalho doméstico, sim. a gente vai ver isso ao longo do tempo. Nessa situação desses trabalhadores na fazenda, gente, eles não tinham salário, a alimentação era precária, não tinha segurança no trabalho, muito menos condições de higiene. A água para consumo era a mesma para lavar roupa, era a mesma para lavar louça, ela é oriunda de uma poça não corrente. O alojamento não existia, era uma lona esticada sobre vigas de madeira para falsamente proteger do tempo, mas as laterais eram completamente abertas. Inacreditável, gente. O local em que eles ficavam era praticamente inacessível e que dificultava a fuga desses trabalhadores também. E, além disso, absolutamente tudo era descontado de seus salários, desde alimentação, roupas e até as ferramentas de trabalho. Se eles As ficavam ferramentas, eu fiquei passado de saber isso. Se eles ficavam doentes e feridos, e inclusive o documentário mostra pessoas com pés com feridas muito expostas, um trabalhador que chegou a ter gangrena e aí perdeu Nossa, alguns dedos, mas aí como ele conseguiu ser resgatado através de denúncias, as denúncias são muito importantes, ele conseguiu atendimento hospitalar, então a responsável pela ONG fala assim, é, por sorte ele só perdeu 2 dedos, entendeu? Assim, é uma coisa absurda a gente pensar nisso nesse sentido. E lá nessa fazenda, nesse documentário, mostra que as crianças que já nasciam ali na fazenda já eram exploradas desde a infância. Então, cara, mexeu com criança para mim é uma coisa assim que eu começo a chorar. Igual o Lucas falou que está desidratado, o documentário para mim foi mais ainda assim impactante de ver aquelas é, crianças colhendo e tirando a polpa do cacau e os inspetores, os auditores perguntam: você está ganhando algum dinheiro para isso? Não, tipo assim, elas nem sabem o que elas estão sendo ali exploradas, né? exatamente. Outro relato desse documentário que me chamou muita atenção foi o da Gilsa,
que evidencia muito bem essa questão do trabalho e a exploração infantil, mostra como a exploração infantil é um arcabouço para a perpetuação da escravidão contemporânea, porque a pessoa não sai daquele ciclo, né? Se ela é escravizada, explorada desde criança, qual é a perspectiva dela no futuro? E a Gilza, aos 8 anos, começou a trabalhar cuidando de outras crianças. Gente, quando que uma criança pode cuidar de outra criança? Isso é uma coisa para mim tão surreal. E posteriormente ela veio a trabalhar em condições análogas à escravidão no serviço doméstico. Ela estava 24 horas à disposição da família, não recebia salário e nem permissão para sair de casa ela tinha. Se o empregador não está dando permissão para aquela pessoa sair dali, alguma coisa ali tem errada, né? O medo da pessoa Tem, poder falar pois é. sobre. Famoso quem não deve, não teme, né? Qual foi a Gente, percepção do documentário, Lucas? em relação a sentimentos, foi basicamente o seu, porque, gente, tem uns recortes de imagens real da atuação do MPT, da Polícia Federal, até da Polícia Rodoviária, para conseguir acessar onde ficavam, né, essas tendas e esse espaço aí degradante que os trabalhadores tinham à sua disposição. Então, essas imagens são extremamente chocantes, eles já pegam tudo, o momento de primeiro contato, esclarecimento para eles do que é que está acontecendo, que a galera do MPT está a favor deles, que eles podem e precisam falar tudo o que está sendo desenvolvido ali. Mais uma vez, galera, também agradeço, claro, a você que está ouvindo, mas agradeço também a Lívia pelo convite de fazer parte desse projeto Tome a Pílula, porque para mim está sendo conhecer novas realidades. A gente ouve, mas até o nosso momento de fazer pesquisas, de ir a fundo e se deparar com tudo isso é extremamente forte, é extremamente chocante. Então, a gente também quer te convidar a fugir da sua realidade, em especial a você que, assim como eu, é cercado de privilégios. Eu sou extremamente privilegiado por ter uma casa própria, por ser um homem, um homem gay, cis e branco, sabe? Então, tudo isso é só agradecer à Lívia por ter me feito o convite de participar desse projeto junto com ela e conhecer essas novas realidades e que a gente possa combater isso através da comunicação, através da informação. Imagina, o prazer é todo meu. Eu acredito muito que a gente furar as nossas bolhas e começar com movimentos pequenos ao nosso redor, é esse o caminho. O trabalho de base é muito importante e a gente espera que vocês levem essas discussões também para o ciclo de amigos, amigas, amigas. Exatamente, gente. O documentário, ele chama precisão porque é uma palavra muito usada no Maranhão, que eu já lembro de uma das minhas melhores amigas maranhenses. E para definir Sim, a extrema necessidade de luta por essa sobrevivência. Então, vivendo em condições de vulnerabilidade socioeconômica, como nós já comentamos aqui, muitos brasileiros, brasileiras são vítimas de condições do trabalho análogo à escravidão. E aí o Lucas já trouxe até algumas estatísticas aqui no início do episódio, mas nesse ano, o documentário de 2019, 1.054 trabalhadores e trabalhadoras foram resgatados da situação análoga à escravidão. A maioria em estabelecimentos rurais, 934, 120 urbanos, e desses 120, gente, 46 pessoas eram estrangeiras, ou seja, às vezes as pessoas vêm aqui para o nosso país, especialmente latinos, né, pessoas aqui do sul da América, ou pessoas que vêm refugiadas, né, de países em guerra, como a Síria, e elas acabam aqui ficando numa situação de vulnerabilidade e são enganadas e pegas para poderem serem exploradas. De 2003 a 2018, as fiscalizações resgataram aqui no Brasil 45 mil trabalhadores e trabalhadoras. É muita gente, mas eu é acredito muito. que ainda haja uma subnotificação, assim, como a denúncia não é uma coisa que faz parte muito do nosso dia a dia ainda, muita gente tem noção de que tem muita gente ainda nessas condições e que a gente não sabe, né? Pois é. 2022 foi como o Lucas falou,
o número foi para 2.575 pessoas encontradas nessas situações, e foi o maior número atingido desde 2013. Em 2013 foi 2.808 pessoas encontradas em Nossa, situações de escravidão contemporânea. A maioria é na zona rural, 77%. Mas se a gente pensar que o trabalho análogo ao escravo, no geral, tem o rosto do trabalhador do campo, né, que foi, mais uma vez, como o Lucas falou, que tinha essa ideia, os sim, serviços domésticos, que também configuram trabalho análogo ao escravo, né, em determinadas situações, ele é essencialmente feminino e preto. A gente vai chegar nesse sim. assunto um pouquinho mais para frente. Já no livro Torto Arado, a dinâmica muda um pouco. Eu e o Lucas, nós estamos lendo o livro ainda, né, Lucas? Sim, gente. Eu estava até falando com a Lívia sobre a minha dificuldade de leitura no digital. Eu Sou também. péssimo com isso. Eu gosto de coisa física para poder marcar, rasurar e dobrar folhinhas e coisas do tipo. Mas comecei essa leitura no digital. Preciso terminar porque é encantadora a leitura. Eu já estava namorando essa leitura há muito tempo, mas agora a gente começou e vamos embora. O, assim, a narrativa, a escrita do Itamar Vieira Júnior, que é o autor, ela é muito sedutora, ela te prende. Eu tenho Sim, o costume de ler muitos livros de não ficção. E aí, as leituras de não ficção, elas acabam exigindo um pouco mais de você, né? Pelo menos de mim, uma concentração um pouco mais alta. Então, quando eu pego esses livros que são de ficção, mas sempre que retratam um recorte da realidade, quero deixar claro assim, que é o jeito que eu gosto, a leitura flui muito bem, e com a linguagem do eu Itamar, gosto. mais ainda, e não à toa, esse livro foi vencedor dos prêmios Oceano e Jabuti em 2021. Mais ou menos, assim, pelo até onde que eu li, eu posso contar para vocês que a história é sobre a relação de cumplicidade de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, unidas ainda mais após um acidente. Não vou falar aqui o que aconteceu para vocês poderem ler o livro. As histórias das irmãs, ela é contada a partir da relação com seus pais, mais especificamente com seu pai e também a terra onde elas viviam. E é nessa relação que a gente percebe que nas zonas rurais de todo o interior brasileiro, esses trabalhadores muitas vezes procuram fazendas ou são indicados por outros trabalhadores para fazer parte de um sistema escravista sem terem a real percepção do que significa. E isso o livro deixa bem explícito num trecho, na página 41, que eu quero ler para vocês, é muito curtinho. O trecho diz assim: o gerente queria trazer gente que trabalhe muito, que não tenha medo de trabalho, nas palavras de meu pai, para dar seu suor na plantação. Podia construir casa de barro, nada de alvenaria, nada que demarcasse o tempo de presença das famílias na terra. Podia colocar roça pequena para ter abóbora, feijão, quiabo, nada que desviasse da necessidade de trabalhar para o dono da fazenda. Afinal, era para isso que se permitia a morada. Podia trazer mulher e filhos, melhor assim, porque quando eles crescessem, substituiriam os mais velhos. Seria gente de estima, conhecida, afilhados do fazendeiro. Dinheiro não tinha, mas tinha comida no prato. Poderia ficar naquelas paragens, sossegado, sem ser importunado. Bastava obedecer às ordens que lhes eram dadas. Então a gente vê aqui que às vezes a pessoa está indo atrás da proposta dos seus sonhos, né, Lucas? Pois é, Lívia, essas famílias, né, enxergam até como uma mudança mesmo de vida, uma melhoria de vida. E o que eu achei muito interessante nessa obra do Itamar Vieira Júnior é a questão de como é valorizada essa relação com a terra, né? E ali a gente vê toda a questão dessa mestiçagem cultural brasileira, sincretizada também com a ancestralidade religiosa que vem de raízes africanas do pai de Belonísia e Bibiana, vem também, né, da avó, Dona Ana. Então, tudo isso traz mais um debate, mais uma ótica sobre essa obra. E o que mais me encanta é ver essa ligação íntima deles com a terra.
expõe também, né, toda a resistência que os povos quilombolas têm até hoje para poder realizar a preservação ali da sua cultura, que envolve sua culinária, sua religião, suas músicas, sua arte como um todo. Inclusive, nesse caso, a gente falando, né, sobre as pessoas normalizarem essa situação, sobre muitas vezes os trabalhadores acreditarem que é uma ótima oportunidade, eu volto aqui no documentário Precisão, não sei se você vai se lembrar dessa parte, Lucas, mas mais Hum, especificamente na fala da promotora do Ministério Público do Trabalho, e ela diz que o Brasil é um país culturalmente escravagista e que a população sim, olha para essas situações com a estigma de que aqui sempre foi assim, o que impede a problematização por muitas pessoas, bem como a identificação das situações que muitas vezes te mostram nas suas sutilezas. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o trabalho análogo à escravidão doméstico. Nesse sentido, eu indico ainda que vocês ouçam o episódio O Caso das Vinícolas e Trabalho Escravo no podcast O Assunto, com a jornalista Natuza Neri. Vai estar o link também na descrição desse episódio. maravilhoso, gente. No caso já de Torturado, como eu já disse, a gente tem o retrato das famílias que buscam esses lugares acreditando nessa excelente oportunidade de ter um espaço de terra para morar e produzir, tendo acesso à alimentação e uma falsa noção de segurança. Outro exemplo que a gente percebe assim na questão da cultura escravagista no Brasil são algumas crianças adotadas à brasileira. Esse é um termo jurídico. Eu não sei se você conhece, Lucas, e se as pessoas que estão Não, ouvindo e não e são leigas na área do direito, a adoção à brasileira é aquele caso em que as pessoas pegam a criança hum, para criar, sabe? Não passa por um processo de sim, sim. adoção e tal. O nome disso dentro do direito é adoção à brasileira. Então, só que muitas vezes Olha, eu não sabia desse termo. é, muitas vezes pegam a criança para criar e dizem que são como os filhos, que fazem parte da família, mas a realidade é que nem de longe essas crianças têm as mesmas oportunidades do que os filhos legítimos, na grande maioria dos casos, tá? Exatamente. Não estou dizendo que isso acontece sempre, mas a gente sabe que acontece muito. Então, elas são adotadas, entre aspas, e como meio de gratidão, entre muitas aspas também, devem cuidar dos afazeres domésticos. E aí essas crianças crescem não sendo pagas, não sendo parte efetivamente da família, residem no trabalho, não possuem outra possibilidade de socialização e são exploradas desde a infância. E aí as pessoas Pois é. não conseguem perceber que isso é uma situação de escravidão contemporânea, que isso é uma situação de trabalho análogo à escravidão. Então é muito difícil. Ele também está nessas nuances. A pobreza e a miséria são dois combustíveis para a exploração desses trabalhadores, em níveis que são considerados degradantes, e há um tipo de retroalimentação. Assim, a miséria, os trabalhadores ficam mais vulneráveis a aceitar trabalhos exaustivos que garantam o mínimo para a sobrevivência e em condições sempre ruins. E aí, esses trabalhadores nunca deixam a miséria, porque é um ciclo vicioso. Estão sempre ali naquela condição. O trabalho análogo à escravidão, Exatamente. vou trazer agora um pouquinho do meu juridiquês para cá, ele é Traz. previsto nos termos do artigo 149 do Código Penal, e lá a gente consegue identificar alguns elementos que caracterizam, que é a redução análoga ao escravo, né? A submissão a trabalhos forçados ou a jornadas exaustivas, a sujeição a condições degradantes de trabalho e restrição de locomoção do trabalhador. Então, aqui eu quero tecer uns comentários sobre esses elementos, porque todas essas situações correspondem à escravidão contemporânea, mesmo que disfarçadas, mesmo sem impactos de violências físicas, porque às vezes a gente fala trabalho análogo à escravidão, já vem chibatada, né, na nossa cabeça, já vê as pessoas serem machucadas, Sim. e não é isso, não é só isso, não envolve só essa questão, porque É, se as pessoas estão dormindo nos seus empregos, elas estão 24 horas à disposição de seus empregadores. Se elas estão alojadas em condições precárias, e isso aqui também serve para o que a classe média denomina de quartinho de empregada,
essa cafonice, essa questão, esse resquício colonial que a gente tem escravagista, e ele, na verdade, é tão somente um espaço que elas podem ocupar dentro daquela residência. E sem remuneração pelo trabalho, no que diz respeito a essas crianças que são adotadas a brasileiras e crescem no seio da família, a gente não pode falar em liberdade de locomoção, porque quem se locomove sem dinheiro? Então, é importantíssimo a gente deixar muito claro aqui que, embora hajam esses elementos descritos no artigo 149 do Código Penal, não é necessário que todos os aspectos estejam presentes para poder configurar o crime. Então, qualquer uma dessas situações já pode configurar o trabalho análogo à escravidão, e, em caso de suspeita, a denúncia é imprescindível e pode ser feita de forma online. É, gente, isso é, denunciem, não tenham medo, porque a gente vem também, né, desse tabu de ai, alguém vai hackear meu número e vão dizer pro fazendeiro tal que foi o Lucas Iotti lá do bairro Brotão da cidade de Levi. Amor, calma, não é assim, tá? Denuncie, sim. Sobre essa questão da empregada, Lívia, me veio até que agora na memória, eu gostaria de trazer uma experiência para vocês. Vocês já conseguiram se imaginar em um quarto, nesse famoso quartinho de empregada? Esse termo é horroroso, mas enfim. Ou vocês já viram um desses? Me veio aqui na mente agora, em uma das minhas viagens que eu fiz a Cabo Frio, em um dos apartamentos que a gente ficou, tinha um quartinho desse. Quando eu cheguei, eu fiquei horrorizado com o tamanho do quarto. Gente, o comprimento do quarto era meio que o tamanho da cama, e tipo, o pé da cama já dava na porta do banheiro. O vaso, gente, era quase que na direção do chuveiro. E, tipo, se você tomasse banho, você teria que secar o vaso caso você quisesse usar aquele sanitário, de tudo tão pequeno que é. Eu me lembro que eu falei, não, gente, hoje eu vou ficar aqui para tentar entender um pouco de como que é. Gente, não tem janela na maioria É. desses cômodos. É extremamente horrível. Trago aqui essa experiência para vocês e refletirem e, quem sabe, até ter essa imersão e sentir um pouco mais do que essas mulheres passam, né? Brasil e mundo afora. E eu acho que também é um pouco dessa questão, há um pouco da eugenia em cima disso tudo, né? Porque o quartinho da empregada é alguém que eu vou ter controle 24 horas por dia, mostrando mais uma vez ali a minha superioridade sobre uma outra vida, sobre outra pessoa. Especificamente sobre o trabalho doméstico, a gente tem que ter consciência de que muitas vezes essas pessoas, elas não têm acesso a outras pessoas, elas estão presas ali naquela residência, e todo mundo que está convivendo, que frequenta aquele lugar, não vai falar para ela que ela está numa situação dessa, e muitas vezes nem percebe, porque é da estrutura, né, Sim. da nossa sociedade, e as pessoas também não vão atrás dessas informações porque não tem interesse. E elas não têm acesso a lugares que podem ser feitas essa denúncia, às vezes elas não têm sequer consciência do grau da exploração que elas são Exatamente, eu acho que esse é o fator maior, submetidas. amor. E aí essa situação é ilustrada muito bem em outro podcast que chama A Mulher da Casa Abandonada, produzida pela Folha de São Paulo. Lá ele retrata a história de uma brasileira que manteve uma empregada doméstica nessas condições durante 20 anos nos Estados Unidos, ou seja, em outro país ainda. Gente, O trabalho escravo doméstico, agora voltando um pouquinho para a área jurídica, ele é um dos mais difíceis de serem fiscalizados, porque ele esbarra no direito constitucional a inviolabilidade do domicílio. Então, enquanto os auditores do Trabalho podem entrar a qualquer momento em empresas e propriedades rurais, o mesmo não vale para as residências, é necessário ter a autorização judicial. E para que eles peçam, tem que ter indício de crime. E para ter indício de crime, há necessidade de denúncia. E se essas mulheres, essas pessoas não têm contato com outras pessoas que vão fazer essa denúncia, elas não sabem a quem recorrer, elas ficam presas lá assim e até que por uma Deus. sorte, né? Por uma sorte. Exatamente. Outra coisa que a gente tem que pensar também é no pós-resgate desses trabalhadores.
A política pública de enfrentamento de trabalho escravo aqui no Brasil, ela fala em três eixos de atuação, que é a repressão, que a gente vê um trecho bem avançado, né, quando tem esses resgates e aí as multas e a responsabilidade desses empregadores, mas quanto à prevenção, que é a conscientização da população, que é o que a gente está tentando fazer aqui agora, nesse episódio. E o atendimento à vítima ainda é muito atrasado, assim. No caso especificamente dos trabalhadores domésticos, a indenização é com frequência a única possibilidade daquela mulher especificamente, porque assim, eu falo mulher porque a cara do trabalho escravo doméstico, como eu disse lá atrás, é feminino e preto. Então a indenização muitas vezes é a oportunidade, a única possibilidade daquela mulher tomar algum controle da sua própria vida. Sim, Porque é comum que elas percam os laços sociais e familiares, porque o laço que ela constitui é aquele ali. E aí precisa muito desse apoio com as pessoas resgatadas, gente, porque senão elas correm o risco de serem escravizadas novamente. novamente. E no documentário É, Precisão a gente tem esses relatos, né? E eles falam, voltei por causa da precisão, porque era urgente, porque meus filhos precisavam de alguma coisa. Então, na cabeça deles, eles estavam melhor ali do que em casa, né? Sem nada. Então, a sim, perspectiva dessas pessoas é muito cruel, né? exatamente. A fiscalização, então, ela é muito importante para resgatar esses trabalhadores e as denúncias acabam sendo imprescindíveis. Nos casos das vinícolas, por exemplo, a gente tem grandes empresas lucrando absurdamente com o uso de mão de obra escrava. E quando esses casos vêm à tona, já que os trabalhadores são extremamente vulneráveis, sempre há o público para relativizar e tentar mexer no sistema para que haja aval para essas práticas. É o caso que a gente viu sendo noticiado Que ontem ódio! do deputado federal Luiz Felipe de Orleans de Bragança, do PL, o dito deputado príncipe. Ele se auto-intitula assim porque ele é herdeiro da família Pois real é, portuguesa. As notícias, elas mostram que ele vem colhendo assinaturas para extinguir o Ministério do Trabalho, mas não só ele. Todas as cortes de justiça trabalhistas, varas do trabalho, tribunais regionais do trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, ele quer extinguir os direitos trabalhistas aqui da nossa sociedade. Então a gente tem que estar atenta. Ele é do PL, então a gente já imaginava, né, que poderiam vir essas atitudes, né? pois é, gente. Só mais um fato aí para a gente situar o Orleans de Bragança e ha-ha-ha e não sei o quê. Eu não aguento, eu leio esse nome, já me vem o meme na cabeça, desculpa, gente. Voltando. Ele também, olha que legal, gente, né? Ele estava envolvido ali junto com mais 6 deputados investigados nas questões da fake news, tá? Só para a gente situar quem é ele, por que ele está querendo fazer isso. Ameaças também ao STF. O gatinho estava envolvido. Então, é só para a gente saber um pouco de quem vem, né? Como anda, como age o príncipe aí, Orleans e Bragança. Ai, que ranço, gente. Desculpa. Você tem mais alguma indicação para fazer, alguma curiosidade para contar, alguma coisa para. Porque eu já estou para finalizar a minha participação. Beleza. Lívia, acabou que nessa pesquisa eu fui vendo algumas outras coisas e tem também algumas outras indicações. Galera, ainda não assisti, mas referente a esse trabalho análogo à escravidão, que tem essa cara feminina, é, tem também na Netflix um filme com Regina Casé chamado Que Horas Ela Volta. Ai, tô Ainda não. doida para ver, ainda mais depois que o nosso presidente disse que é um dos filmes preferidos dele. Pois é, gente, ainda não voltei. Tem mais uma indicação também, que é o filme do Menino 23. O recorte desse filme é de um professor de história que, durante uma aula sobre nazismo, no interior do estado de São Paulo, uma de suas alunas diz que reconhece aquele símbolo que ele estava mostrando, e o símbolo era a cruz suástica. Ela disse que viu aquele símbolo em diversos tijolos da fazenda de seu avô, também no interior de São Paulo, e durante o filme a gente vai vendo ali
que era uma família integralista, extremamente próxima a famílias nazistas lá da Alemanha. E, para quem não sabe, né, o integralismo, ele por volta dos anos 30 e 40, ele foi uma espécie de nazismo brasileiro. E olha que coincidência, gente, o lema do integralismo aqui no Brasil: Deus, pátria e família. Que coisa, né? Enfim, e esse filme Menino 23 mostra um pouco disso daí. O, inte- É, o integralismo, inclusive, ele é conhecido como fascismo brasileiro e tem um livro que vocês conseguem ter uma noção maravilhosa assim da história com todos os personagens, é, que fala até do golpe de 64, né, até quando chegou o integralismo aqui no Brasil, que se chama Fascismo Brasileira, do Pedro Doria. É um livro de história maravilhoso que conta esse recorte, que fala do fascismo na Itália e como essas nuances, como o integralismo no Brasil foi inspirado através do fascismo de Mussolini. Então, é muito interessante. É um livro que dá para ler rapidinho, porque ele tem muitos assim detalhes e você fica envolvido em saber a história. Eu vou muito bom, colocar eu ainda. esse filme que você indicou aqui na minha lista e também vou colocar as indicações do Lucas na descrição do nosso episódio com links para ficar de fácil acesso para os ouvintes. Pois é. Gente, já estou encerrando também a minha participação, mas é que foi uma pesquisa que eu precisei levantar alguns temas e vou trazer aqui para vocês, já caminhando para o final. Teve também, Lívia, a fala do vereador Sandro, de Bento Gonçalves, Uhum, e uhum, chocante, né? E uhum. aí, voltando um pouquinho mais sobre a revolta dos farrapos, né, a farroupilha, a gente acaba, né, vendo algumas coisas. O Sandro ele tinha dito algo do tipo, não contratem baianos e não sei o quê, uma fala bem xenofóbica, só que Sandro, que é de Bento Gonçalves, se esquece, né, ou se nem deve ter conhecimento de que a cidade nomeada de Bento Gonçalves, e Bento Gonçalves foi um cara que foi preso, ficou um tempo detido na Bahia durante o período regencial aqui no país, foram os baianos quem ajudou Bento Gonçalves a fugir dessa cadeia, porque era uma cadeia no meio do mar, então precisava de ajuda para sair dali, e que inclusive esses baianos deram dinheiro a Bento Gonçalves para voltar para o sul e causar a Revolução dos Farrapos. Então, vereador Sandro, né? Vamos ter assim. Ai, gente, eu fico até nervoso, eu não sei nem como concluir, mas vamos ficar quietinho, é melhor você ficar quieto, entendeu? Deixar de ser xenofóbico, racista, de apoiar o trabalho escravo contemporâneo, vai ser melhor para você estudar um pouquinho de história, né? Entender mais sobre quem nomeou a sua cidade. É o que é o que eu sempre repito, a gente tem que saber a história para entender o nosso presente. Quando a gente estuda, e eu não quero dizer história que a gente estuda no colégio, não, porque a gente sabe que a gente tem um ensino totalmente inspirado no modelo europeu, apesar de nós sermos latinos e o país mais preto fora da África é o Brasil, e a gente tem um modelo de ensino inspirado na Europa. Extremamente. Então, eu não estou falando da história que a gente aprende na escola. Eu estou falando da gente ir atrás de informações de historiadores, pesquisadores, para a gente poder realmente entender o nosso presente. Eu quero finalizar minha participação dizendo que, caso você que esteja nos ouvindo tenha, através desse episódio, lembrado de alguém que está submetido a uma dessas condições, que você denuncie no formulário do sistema IP. O site, o link está aqui na descrição. Ou você pode também fazer essa denúncia presencialmente nas unidades do Ministério Público do Trabalho, nas superintendências regionais do trabalho, por telefone das unidades da sua cidade ou por meio do Disque 100. As denúncias, elas podem ser feitas anonimamente,
Os dados do denunciante são sigilosos, não são divulgados, assim como a própria existência de denúncia do seu conteúdo. Então, os investigadores, os auditores não vão chegar lá e falando que receberam uma denúncia. Eles vão bater lá e pronto, eles não têm que dar nenhuma justificativa. Então, fiquem tranquilos que os denunciantes não têm como serem descobertos. É isso. Então, finalizamos aqui nosso episódio, né, Lucas? Finalizar aqui com uma crítica ao fast fashion, que é essa moda de peças feitas exclusivamente rápidas e que duram pouco tempo e que são frutos desse trabalho aí análogo à escravidão, devido ao tempo que essas costureiras precisam passar dentro dessas oficinas de costura para produzir sempre lookinhos aí, Shein e companhia. Vamos tomar consciência, né, gente, do nosso consumo de bens, Exatamente. que isso reflete como que a gente acaba financiando também todos esses esquemas de escravidão contemporânea. É isso, a Exatamente. gente espera que a gente tenha trazido a reflexão, novas nuances para que vocês possam debater e pesquisar. E até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. É isso, galera. Muito obrigado, Lívia. E para você que ouviu, espero que indique. E se você tem também algum comentário, algo que a gente possa manter esse debate aí aceso, passe lá nas nossas redes sociais. Meu Instagram é @lucasiotti. Eu vou ficar lá aguardando pelo seu comentário, por alguma ideia ou crítica sua, para a gente manter o debate aceso e vivo. Tchau, Lucas. Até a próxima. Beijo, tchau, tchau. Daqui a 15 dias a gente volta com um novo episódio. Enquanto isso, prescreva essa pílula para seus amigos, amigas e amigos. Até lá!